Boa noite, que a paz seja convosco, amém? Que bom podermos estarmos juntos, mais uma quinta-feira, mais um momento onde nós estaremos nos dedicando a Deus. Eu sou a pastora Soraya, sou pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui da cidade de Ipiranga do Norte. Toda quinta-feira eu trago para vocês uma palavra para te motivar, uma palavra para te ajudar, uma palavra para te incentivar a permanecer estando fiel a Deus. Nós sabemos que vivemos em um mundo tão difícil, em um mundo tão complicado, mas quando nós temos as bênçãos do Senhor e quando nós fortalecemos a nossa fé, irmãos, não tem problema que a gente não consiga enfrentar, não é mesmo? Então aí onde você está na sua casa, no caminho para a sua casa, o retorno do seu trabalho, você que vai assistir essa live depois, feche os seus olhos, eleve seu pensamento a Deus e vamos fazer como a gente faz toda quinta-feira, entregar este tempo, esta meia hora na presença do Senhor, amém? Senhor meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado, obrigada, Senhor, porque novamente estamos aqui reunidos através desta live para te bendizer. Estamos aqui para aprender ainda mais a sua palavra, conhecer ainda mais do seu amor. Fale conosco essa noite, Senhor. Ministre em nossos corações, para que nós possamos sair ainda mais fortalecidos. Amém? Amém, meus queridos. Como é bom estarmos na presença de Deus. Como é bom tirarmos um tempinho para o Senhor. Como é bom ter esse devocional com Deus. Que seja por meia hora, mas é uma meia hora que nos edifica. É uma meia hora que nos fortalece. É uma meia hora onde Deus fala muito conosco. E eu trouxe como tema desta noite algo muito que parece que é tão simples, mas na verdade não é. O tema dessa noite é conhecendo a Deus. Como assim, pastora, conhecendo a Deus? Quer dizer que eu não conheço a Deus? Quer dizer que eu não tenho contato com Deus? Não é bem por aí. Conhecendo a Deus é entender o caminho que nos leva a ter contato com Deus. Um contato mais íntimo, um contato mais pessoal com Deus. E a palavra dessa noite vai falar sobre isso, amém? Boa noite, Lucilene, minha amiga. Ó, um beijo no seu coração, um abraço no meu irmão Ronei, na Duda. Saudades de vocês, que Deus venha abençoar vocês cada vez mais, amém? Irmãos, como eu disse a vocês, o que é preciso então que eu venha conhecer a Deus mais intimamente, ou que eu venha ter um conhecimento com Deus mais pessoal, mais de perto? Nós temos que entender que este conhecimento, este relacionamento, ele não cai na nossa vida como um raio. Não acontece do dia para a noite. Eu não vou dormir hoje e na madrugada dessa noite ou amanhã eu tenho um contato com Deus. Não. Você ter um contato com Deus, você tem que buscar isso. É algo que a Bíblia deixa isso muito bem claro. É algo que todas as palavras nos mostram isso. Que quando você quer ter este contato com Deus, quando você quer ter este relacionamento com Deus, você precisa buscar isso, tá? Então não vai cair como um raio, não vai cair no seu colo, não vai ser algo que vai acontecer. Vai acontecer mediante a sua busca por Deus em sua vida. Para que a gente possa entender isso, eu vou estar falando aqui com vocês sobre alguns princípios para que isso venha acontecer. Bom, o primeiro princípio, Deus ele nos ama, isso é fato. Deus ele nos ama e ele tem um plano maravilhoso para a nossa vida.
Eu tenho que entender isso. Eu tenho que compreender que este amor, ele existe, ele é real. E este plano, a promessa já foi lançada em nossas vidas. Olha o que diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um desejo que Deus tem para a nossa vida. É um amor tão grande que Ele entregou o seu único Filho por nós. Não precisa ter prova maior de amor igual a essa. E qual que é o desejo de Deus, então? Que para todo aquele que nele crê, que crê nesse amor, que crê nessa promessa, não pereça, mas tenha vida eterna. Esteja caminhando ao lado do Senhor, esteja buscando a Deus. Então este é o primeiro princípio. Que você entenda deste amor, que você compreenda que Ele tem sim um projeto para a sua vida. Ele não te fez à toa. O plano de Deus é confirmado em João 10,10. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele nos fez para a gente ter vida em abundância. Então, o que é isso? Vida em abundância. Vida em abundância é você viver o melhor que Deus tem para a sua vida. É você viver da melhor forma possível com Deus, tendo este relacionamento com Ele. Porque aquele que não crê em Deus vai perecer. Porque Ele veio, Ele entregou o seu Filho para que aquele que nele crê não pereça. E Ele ainda confirma isso, nos dando vida em abundância. Então, o primeiro princípio para que eu venha conhecer a Deus, para que eu venha ter um relacionamento com Deus, é entender esse amor. É entender da onde veio o amor do nosso Pai. Como que esse amor se formou através da entrega do seu único Filho. Porque a promessa já foi lançada, o plano existe para a nossa vida. E nós temos que seguir os planos de Deus. O segundo princípio, nós somos pecadores. E o que nos separa de Deus? O que nos afasta de Deus? O pecado. Então veja só, o pecado é o que deixa um abismo entre o homem e Deus. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Olha o que diz Romanos 3,23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo aquele que é pecador, que peca hoje, pega amanhã, pega no pensar, no falar, no agir, ele carece da glória de Deus. Isso está escrito em Romanos 3,23. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra. Nós fomos criados por Deus para que houvesse entre nós um relacionamento perfeito com Deus. No entanto, que antes de entrar o pecado no mundo através de um homem, o que existia? Um relacionamento perfeito com Deus. Deus andava com Adão. Deus caminhava com Adão. Deus conversava com Adão. Até aquele momento não havia pecado, existia um relacionamento. A partir do momento que o pecado vem através da desobediência, o que acontece? Cria-se um abismo entre o homem e Deus. Olha tanto que isso é sério. Só que mesmo assim, mesmo tendo esse abismo, mesmo Adão sendo desobediente, mesmo havendo rebeldia, Deus ele tenta por diversas formas que este relacionamento, que esse abismo, ele acabasse. Ele vai tentando com os profetas, buscando nos profetas, auxiliando os profetas, ensinando os profetas, para que esse abismo viesse diminuir até acabar. Só que, infelizmente,
mesmo sendo profetas de Deus, mesmo sendo homens valorosos, eles pecaram. E o pecado continuou afastando o homem de Deus. A rebeldia, a falta de entendimento, de sabedoria, que levava o homem a pecar, o eu sendo o centro de tudo, fez com que esse abismo entre Deus, entre o homem e Deus, continuasse. Então, o que acontece? O que Deus faz? O homem era o pecador. Deus é santo. Deus, ele não opera onde tem pecado. Deus, ele não age, ele não aceita o pecado. Ele aceita o arrependimento. O pecado não. Então, aonde tem pecado, aonde tem contenda, aonde tem desavença, aonde tem situações que não vêm de Deus, que você sabe que desagrada a Deus, que não está de acordo com os princípios e os mandamentos de Deus, Deus não opera, Deus não age dessa forma. Mas o que acontece? Quando o homem ele entende que aquele pecado, que os seus atos o afasta de Deus e se arrepende, ele diminui o abismo que existe entre o homem e Deus. O que diz em Romanos 6:23? Olha que forte. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Nós somos mortos espiritualmente. Quando existe o pecado, quando o pecado está habitado em nós, nós estamos mortos espiritualmente. Quando há o arrependimento verdadeiro, o que é arrependimento verdadeiro? É quando você se arrepende do que você fez e não comete mais o mesmo erro. Isso é você se arrepender. Agora, quando você pede perdão, mas continua pecando, você não se arrependeu, ok? Então, olha só, o segundo princípio que nós vimos. Primeiro princípio, entender o amor de Deus e entender os planos. O amor é real, o plano ele existe, tá? O segundo princípio, o pecado nos afasta de Deus, nos separa. Aí o que acontece? Olha o terceiro princípio que vai fazer com que a gente tenha um conhecimento de Deus real e verdadeiro na nossa vida. Jesus Cristo é a única solução que Deus teve para o nosso pecado. Por que ele foi a única solução? Porque por meio dele, por meio de Jesus Cristo, os nossos pecados foram perdoados na cruz. Ele entrega o seu único filho para morrer no nosso lugar, para tomar sobre ele os nossos erros, os nossos pecados. Esse é o plano de Deus. Eu vou salvar os meus filhos entregando a eles o meu único filho. Olha, irmãos, isso é maravilhoso, isso é amor puro, não é mesmo? Deixa aí a sua opinião sobre isso, escreve alguma coisa aí que eu vou tentar ler, amém? Então, olha só, olha o que diz Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus, ele provou do seu amor para conosco. Ele entrega o seu filho para morrer por nós. Isso, ele provou do seu amor, porque nós ainda éramos pecadores. E ainda existe o pecado que separa o homem de Deus. Olha só, mas não parou por aí. Deus foi tão maravilhoso que ele entregou o seu único filho, morreu por nós, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Meus irmãos, olha, isso está escrito em 1 Coríntios
15, do 3 ao 6. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois disso apareceu a mais de 500. Então, ou seja, Jesus ele veio para nos salvar. Deus ele colocou à prova o seu amor. Ele entrega o seu Filho para nos salvar. Porque o único que foi puro, honesto, verdadeiro de coração foi Jesus Cristo. E ele estava aqui na terra como um homem de carne e osso. Como o pecado entrou através de um homem, a salvação veio através de um homem. Desta forma, o que separava o homem de Deus acabou. Porque Jesus ele veio para nos salvar. Ele acaba com esse abismo. Mas aí o que acontece? Olha o que diz em João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, porque é através dele que vem a nossa salvação. Ele é a verdade, porque ele pregou o amor, a palavra de Deus. Ele é vida, porque ele ressuscitou, ele está vivo entre nós. Jesus não está morto, está vivo. Ele faz morada no nosso coração. Só que ninguém chega ao Pai se não for por Ele. E aí é onde nós entramos com o nosso quarto princípio. Para você conhecer a Deus verdadeiramente, você tem que aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E quando esse ato acontece, de eu aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu sou transformado. A minha transformação é de dentro para fora. Acaba-se velhos costumes, velhos hábitos. Eu começo a viver, eu passo a viver embaixo da proteção de Deus, seguindo os seus princípios. Isso é muito sério. Aceitar a Jesus é muito sério. Por isso que nós não podemos ser cristão meia boca. Porque Deus não foi meia boca com a gente. Ele entregou o seu único filho por nós. Então tudo que eu faço hoje ainda é pouco, perto do tamanho do sacrifício maior que Deus fez por nós. Em João 1,12 diz assim: contudo, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu estou me dando o direito, Deus me dá o direito de me tornar filho dele, filho do Rei. Eu sou a nação escolhida, o filho escolhido por Deus. Quando aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador, eu me torno filho do Rei. Eu me torno herdeira de Cristo. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. E como que eu posso fazer isso, então, se é algo tão pessoal? Como que eu posso conhecer a Deus de forma tão pessoal? Olha o que diz em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Irmãos, se você permitir, se você quiser, Deus entra na sua vida e faz um rebuliço. Muda tudo, muda a estrutura, troca a sua base, tira os seus pés da areia e finca na rocha, te sustenta, te guarda, te cuida. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando você entende o poder do que é aceitar a Jesus, o poder do que é ser um cristão verdadeiro, que ama o seu Deus acima de qualquer coisa, você está deixando com que Deus entre na sua vida e mude todo o percurso, mude a história da sua vida. Olha que maravilha, meus irmãos, essa palavra é maravilhosa. É algo tão profundo, é algo tão forte. Não deixa essa palavra sair ao vento. Fixe no seu coração, guarde ela contigo,
passe para as pessoas que precisam conhecer. Divulgue esta live, divulgue essa palavra, porque essa palavra é fortíssima. Amém? Boa noite, Girlane, que a paz seja contigo, minha querida. Eu vi que entrou mais gente também, eu acho que é o, não sei se é o Rogério ou a Duda. Sejam bem-vindos aqui também assistindo conosco a live, tá? Deixa o seu boa noite aí, deixa o seu oi, a paz, para eu saber quem tá entrando, amém? Ednelson, seja bem-vindo, Ednelson, lá de Feliz Natal, que maravilha, um abraço a todos vocês aí, ao pastor Adriano, pastora Priscila, vocês moram aqui, ó, dentro do meu coração, amém? Olha só, irmãos, receber a Cristo, receber a Deus, eu aceito Deus, eu arrependo dos meus pecados, eu deixo que a minha vida, eu mudo o percurso da minha vida. O centro da minha vida não sou mais eu. Eu não governo mais nada. Eu deixo que o Senhor venha tomar conta da minha vida. Os meus pecados foram perdoados. Houve o arrependimento. O Senhor, Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós. Eu entendo desse amor, eu sei que existe um plano, ele é real, ele é verdadeiro para mim. Eu busco a Deus todos os dias, a todo instante. Eu tenho contato com o Senhor a cada dia mais. Eu crio com Deus um relacionamento. A minha vida muda, porque a graça de Deus me basta. A graça de Deus, ela torna-se suficiente em nossas vidas. Aí o que acontece? Aquela pessoa que estava triste, amargurada, aquela pessoa que não conseguia ver solução para nada, ela começa a se fortalecer, porque os pés dela estão fincados na rocha. A tempestade vem, balança, mas ela não cai, porque Deus está sustentando, está colocando Deus no centro da sua vida e deixando que Ele venha governar tudo. Você deixa de lado as suas vontades, porque só uma pode prevalecer, a vontade de Deus em nós. E ela é boa, perfeita e agradável. Ela é verdadeira, ela é única. Por isso que a graça de Deus nos basta. O Senhor, Ele derrama em nós o seu sangue, Ele derrama em nós as suas bênçãos, Ele derrama em nós o seu bálsamo, e a sua graça nos basta. Viver no mundo que nós vivemos hoje é complicado, porque hoje a palavra de uma pessoa não basta, não gera confiança. Antigamente a palavra era tudo, era a honra da pessoa, é quando ela dava a palavra dela. Hoje nós não podemos confiar na palavra de ninguém. Hoje nós vivemos num mundo onde o pecado é predominante, mas a diferença é que nós somos filhos do Rei, e sendo filhos do Rei, nós não podemos permitir que o desânimo tome conta da nossa vida, que a tristeza, que raiva, que ira, que sentimentos como esse tomam conta da nossa vida, porque o único que pode dominar o nosso coração é Deus. Então nós moramos nesse mundo do pecado, o pecado que nos afastou de Deus. Mas sabe por que nós nos afastamos de Deus? Porque nós não deixamos que o pecado venha influenciar a nossa vida. O pecado não me domina mais. O mundo que eu vivo não me domina mais. Eu não sou cristã meia boca. Eu sou cristã que eu vivo a palavra de Deus. Não sou perfeita, porque perfeito só existiu Jesus. Mas eu estou todo dia trilhando o meu caminho ali, junto com o Senhor. E isso nos diferencia, e isso nos destaca de um mundo tão perverso, de um mundo fútil, de um mundo onde que não acrescenta nada em nossas vidas, de um mundo que a gente tem que trabalhar, ralar, garantir o almoço já pensando na janta dos filhos, em um mundo que não agrega nada.
mas o meu coração, o único que tem o poder de agregar algo é Deus. É Ele que me sustenta, é Ele que me capacita. Já me perguntaram assim, como que você dá conta? Como que você consegue sempre estar sorrindo? Todo mundo tem problemas, irmãos. Todo mundo passa por dificuldade, por lutas. Essas não vão acabar. Mas eu confio tanto em Deus que eu não tenho motivo para chorar, entristecer, ficar cabisbaixa, não. O meu único motivo é buscar a Deus cada vez mais, porque a sabedoria vem dele, o conhecimento vem de Deus e a força que eu preciso vem do Senhor. Se agarre nisso, se agarre em Deus. Quando tiver difícil, quando tiver complicado, quando tiver doendo e você não sabe o que é, busque a Deus. É Ele que vai te dar a resposta. É Deus que vai te fortalecer. Dobre o seu joelho, ore, clame. Sabe o que nos aproxima de Deus? A oração. Porque a oração, ela nos fortalece. Ela fortalece a nossa fé. E quando a nossa fé é uma fé inabalável, irmãos, pode vir a tempestade que for, você está em pé, você não cai. Se agarre em Deus. Conheça o seu Deus, o Deus do impossível. Veja milagres, Ele prega milagres, Ele opera milagres todos os dias. Você é um milagre de Deus. Creia nisso, meu irmão. Você pode ter certeza que você é mais do que vencedor. Amém, meus queridos? Deixa eu ver quem mais entrou. Ronei, boa noite, Ronei. Que Deus esteja contigo a todo instante, a todo momento, te abençoando cada vez mais. Paola, minha querida, com certeza vou orar por você, sim. Deixa lá no meu mensagem, lá na mensagem do Facebook, converse comigo para eu fazer a oração por você. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, minha querida. Não desanima não. Deus é contigo, tá? Confia no Senhor, se agarre em Deus, porque não há problema maior do que o Deus do impossível. Não existe. Deus está acima de tudo e de todos. Amém? Glória a Deus. Que vocês possam ter entendido deste amor de Deus e que vocês possam buscar a Deus a todo momento. Porque quando nós conhecemos a Deus que nos cura, que nos salva, que batiza com o Espírito Santo, nós entendemos, Ele está voltando e Ele vai levar para morar no reino dos céus aqueles que o aceitaram, aqueles que o adoraram em espírito e verdade. Amém? Lucilene, já falei com você, glória a Deus. Orar pela sua mãe, Lu, pode deixar, vou orar sim, tá? Vou colocar elas nas minhas orações da madrugada. Amém? Eu vi que a Nafa Antunes também entrou. Que bom que você está conosco, seja bem-vinda. A Karine também, muito bem-vinda. Que bom que vocês puderam participar um pouco deste momento com Deus. Eu falo, é só meia hora, irmãos, mas é uma meia hora muito intensa. Amém? Daqui a pouco eu estou indo para a minha igreja, nós temos a semana, estamos em semana de oração, estamos orando, que domingo é o culto de Santa Ceia. Eu quero convidar você que mora aqui em Piranga do Norte, vá conosco no culto de domingo, culto maravilhoso, culto abençoado, culto de Santa Ceia. E o melhor, sabe o que vai ser? Que nós vamos ser um culto festivo, porque nós vamos realizar mais um batismo. Olha, o céu vai estar em festa, meu coração está explodindo de alegria. E eu tenho certeza que Deus está muito feliz, porque serão 2 almas batizadas, amém? E agora eu quero convidar as mulheres aqui da região, Lucas, aqui de Ipiranga, Sorriso, lá de Feliz Natal. Irmãos, sábado à tarde, às 3h30 da tarde, vai ter um encontro regional de mulheres. Olha que maravilha, será algo maravilhoso, um chá de mulheres maravilhoso. E eu conto com vocês
porque quem vai estar lá trazendo uma palavra abençoada para vocês serei eu. E Deus colocou algo muito importante, muito forte no meu coração. Então você que mora aqui nessa região e tem a oportunidade de estar lá conosco, eu te convido na igreja IEQ de Sorriso, às 15h30, às 3h30 da tarde. Vai ter um louvor maravilhoso, uma palavra abençoada e depois nós vamos estar nos confraternizando. Então vá lá conosco, vocês serão muito bem-vindos, amém? E para finalizar, quem não entrou ainda no meu canal, lá no YouTube, Pastora Soraya Eleutério, entra, se inscreve, aperte o sininho para você receber as notificações. Lá tem vídeos e tem todas as lives que a gente se encontra. Se você não assistiu as outras, entra no canal, assiste, deixa seu joinha lá, divulgue, me ajuda a divulgar o canal. Sabe por quê? A gente leva a palavra de Deus a muitas pessoas que precisam conhecer. Amém, meus queridos? Um beijo no coração de vocês. E se tudo der certo, semana que vem, quinta-feira que vem, estaremos reunidos novamente. Sempre neste horário, 19 ou 19h30. Hoje eu fiz mais cedo porque eu estou indo para a igreja na semana de oração. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem.